Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Boa Valente, noite. sou oftalmologista pela Santa Casa e atualmente faço fellowship de cirurgia refrativa e ceratocone também pela Santa Casa. Hoje o tema que nós vamos abordar é o de lentes fásicas. Bom, resolvi trazer um pouquinho da história, um pouquinho da evolução das lentes, só uma pincelada para a gente poder entender um pouco melhor esse background. Entre a década de 80 e 90 ali, Strampelli e José Barraquer, que é o espanhol criador do microceratum, idealizaram a lente fásca de apoio angular na câmara anterior. Ela era feita de PMMA e ela teve várias versões na tentativa de minimizar aquelas complicações que a gente conhece das lentes de apoio angular, que seria a perda de células endoteliais, efêmera, iridociclite, que era muito mais grave naquela época quando ele estava iniciando. Fechner, em 86, se baseando na Iris Claw, que era uma lente para afasia, ele também desenvolveu uma lente fásca de fixação iriana na câmara anterior. E Fyodorov, que é um oftalmologista e cientista russo, idealizador da RK, na década de 80, ele começou a desenvolver a lente de câmera posterior, a lente fásca de câmera posterior com aquele apoio no sulco. E do lado direito eu trouxe dois exemplos, uma de uma lente de câmera anterior, de fixação iriana, e a outra de câmera posterior abaixo. Bom, essas lentes elas têm algumas indicações e utilizações. Primeiro que elas são lentes suplementares, elas têm o objetivo de corrigir erros refrativos sem que você precise remover o cristalino. É um processo geralmente seguro, com alta predictibilidade refracional e é um processo reversível. Geralmente exige do cirurgião uma técnica como se fosse de um afaco, sendo que ali na parte principalmente das lentes de fixação iriana tem um pouquinho mais de trabalho ali para conseguir aprender esse passo. A utilização das lentes fáticas geralmente está indicadas em córneas limítrofes para cirurgia laser ou com alguma contraindicação a essa cirurgia laser. Córneas finas, um olho seco, ectasias, pós-transplante ou altas ametropias. Eu resolvi trazer as duas resoluções do CFM porque era algo que até então eu desconhecia, acredito que alguns colegas também desconheçam. O CFM em 2008, ele aprova a implantação da lente fáscica em câmara anterior de fixação iriana, e somente em 2018 ele aprova a implantação de lente fáscica de câmara posterior para correção somente de miopia e astigmatismo miópico. Então, aqui no Brasil, pelo CFM, não é autorizada a utilização de lente fáscica para correção de hipermetropia, lente fáscica de câmara posterior. Aqui ao lado são os quatro exemplos mais utilizados hoje em dia, duas de fixação iriana, que são as duas de cima, a Artisan e a Artiflex, sendo que a Artiflex é flexível, a Artisan ela é rígida, e abaixo as duas de câmara posterior mais utilizadas, a ICRIL e a ICL. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, primeiro vamos falar da avaliação pré-operatória necessária para aquele paciente possível candidato à cirurgia ou implante de lente fáscica. Primeiro, a gente tem que fazer o exame oftalmológico geral, assim como qualquer cirurgia refrativa. Então, a acuidade visual com e sem correção, refração estática e dinâmica, bimicroscopia, tonometria, ceratometria daquele paciente e mapeamento de retina. Lembrando que, geralmente, esses pacientes que têm uma indicação a implante de lente fáscica são pacientes automíopes. Então, é fundamental que a gente faça toda essa propedêutica retiniana. Topografia de córnea também é necessário. A microscopia especular, até porque um dos fatores limitantes ali é que o paciente tem uma densidade endotelial de pelo menos 2.000 células por milímetro quadrado. Claro que é um pouco flexível esse valor, variando com a idade, desde que o paciente consiga manter uma transparência corneana. Profundidade de câmara anterior tem que ser medida também pelo CBO. Para a lente de câmara posterior, tem que ter pelo menos 2,8 milímetros. Para aquelas lentes de câmara anterior de fixação iriana, mais de 3 milímetros. O diâmetro pupilar também tem que ser avaliado, principalmente em condições mesópicas, para que aquela pupila não seja muito grande e passe ou fique muito próximo à, à óptica da lente, ou seja, 5, 6 milímetros ali, que isso pode acabar gerando halos e ofuscamentos para esse paciente. Agora, falando da avaliação pré-operatória de maneira mais específica, realmente para fazer o implante dessas lentes. Primeiro que a estimativa do poder dióptrico da lente, ela é feita por programas dos próprios fabricantes.
e eles precisam geralmente de três dados: profundidade de câmara anterior, equivalente esférico da refração e a média ceratométrica. Uma coisa que eu achei interessante é que é meio contraintuitivo, mas eles não utilizam o diâmetro axial do olho. As lentes de câmera posterior, elas têm um comprimento variável. Então, é necessário a gente medir o branco a branco, ou seja, a distância ali limbo a limbo, para a gente poder implantar a lente de tamanho correto. Pelo CBO, essa medida pode ser feita com compasso, com a CT de segmento anterior ou biometria ótica, sendo que nesses dois últimos a gente teria que descontar 0,4 milímetros do valor final achado. Um outro ponto importante que a gente tem que medir e calcular é o Crystalline Lens Rise, que seria o grau de anteriorização do cristalino. O que é essa medida? Basicamente é a distância ali da face anterior do cristalino à linha que mede o diâmetro horizontal da câmara anterior. Nessa imagem aqui do lado dá para a gente entender um pouquinho melhor. O cristalino, ele cresce em média 18 a 20 nanômetros por ano num adulto. Então, foram feitos alguns estudos, foi calculado que o limite de segurança é que esse CLR chegue até 600. Então, aqui do lado, por exemplo, eu trouxe para exemplificar aqui a situação, a gente tem um, um Crystalline Lens Rise de 220 nesse paciente, que é o atual dele, a medida atual. Aí o que é que a gente vai fazer para descobrir quanto tempo que essa lente pode ficar ali no olho enquanto o cristalino está crescendo? Tem uma fórmula para isso, que é 600, que é justamente o valor limítrofe, menos o valor atual do paciente, do CLR, que seria 220, então cai aqui para 380, dividido por 20, que é justamente o tanto que ele cresce por ano, o cristalino cresce por ano, ou anterioriza por ano. Então, isso daqui daria 19 anos. Esse paciente pode implantar a lente fáscica e, com segurança de não ter risco de dispersão pigmentar, ele pode ficar com essa lente no olho por 19 anos. Falando um pouco sobre a seleção dos pacientes, eu trouxe aqui alguns critérios. No CBO não traz todos os critérios, então eu juntei um pouco alguns critérios da Academia Americana e do CBO para a gente poder ter o um entendimento geral. Em geral, pacientes acima de 21 anos, com estabilidade refracional, uma contagem endotelial normal para a idade, lembrando com aquele mínimo ali aproximado de 2.000 células por milímetro quadrado, íris e pupilas sem anomalias, uma pupila mesópica, como eu falei, menor que 5 a 6 milímetros, que geralmente é o diâmetro da parte ótica da lente, e uma profundidade de câmara anterior adequada ao tipo de cirurgia que ele vai fazer, seja um implante de lente de fixação iriana ou de câmara posterior. Fatores que já excluem aquele paciente ali que não tem como ele fazer a cirurgia, contraindicado. Alguma patologia ocular que esteja em atividade, uveíte crônica ou recorrente, rubeoses irides, alterações endoteliais corneanas, alguma opacidade cristaliniana significativa, que aí não justifica você botar uma lente fáscica, você teria já que fazer uma faco mesmo, glaucoma, degeneração macular prévia, anormalidades da retina e doenças sistêmicas autoimunes, atopia, diabetes controlado, qualquer doença sistêmica que possa ter um impacto ocular e que não esteja bem controlado é contraindicação. Falando agora sobre os tipos e os modelos das lentes fásicas intraoculares. Aqui na imagem da esquerda, a gente tem os três tipos principais: de suporte angular, a de fixação iriana, sendo que essas duas são de câmara anterior, e a de câmara posterior, que fica ali no sulco. A de fixação de suporte angular é uma lente que já existiu, já teve aqui no Brasil, eu vou falar um pouco sobre ela bem brevemente, mas é uma lente que teve muita complicação, gerava muito problema a curto e longo prazo para o paciente, então foi suspenso o uso dela. Essa tabelinha eu tirei da Academia Americana. Lá eles usam algumas lentes. A gente tem aqui as lentes que eles usam lá e algumas que a gente tem aqui eles não usam lá. Então, basicamente, as primeiras aqui são a de suporte iriano, a VeriSize, que é a artesã, que lá fora é vendida como VeriSize, e a Artiflex. São as duas principais. Aí tem dela tórica, ela somente corrigindo a miopia ali de -5 a -20, a outra de -5 a -15, variando o diâmetro óptico de 5 a 6, algumas variações entre elas, tá? Mas é o mesmo fabricante. Para de suporte no sulco, que seria ali de câmara posterior, a gente tem a ICL com as suas variações,
a ICL Tórica, a ICL Evo, Evo+, e a gente tem ainda a iCrio, que não está nessa tabela, porque, pelo que eu entendi, não é vendida nos Estados Unidos. É uma empresa indiana que fabrica a iCrio. Bom, as lentes de suporte angular. Então, as que vieram aqui para o Brasil, que o CBO traz, foi a ZB5M inicialmente, da Domi Lens Corp, a Nuvita, que era da Bausch Lomb, e a Kelman Duet e a Acrisoft, que eram da a Kelman Duet e a Acrisoft, que era da Alcon. Elas tinham ótimos resultados refracionais, só que foram descontinuadas por conta das complicações a longo prazo. Principalmente a ovalização pupilar progressiva. Essa lente ali encostando no ângulo ia causando uma fibrose, causando goniocinéquia, ia perdendo células endoteliais e ia esticando essa íris, deformando essa íris. Bom, as lentes de fixação iriana, a gente ainda usa, ainda tem elas hoje em dia. Aí temos a Artisan, que lá nos Estados Unidos é a VeriSize, e a Artiflex, que é a VeriFlex. Todas elas são fabricadas pela Johnson Johnson. Eles chamam de one size fits all, porque elas não precisam medir o tamanho ali do olho para você saber qual lente que vai colocar, porque todas têm 8,5 milímetros de comprimento, com a parte ótica de 5 a 6 milímetros. Então, você só tem que centralizar depois que implantar no olho para poder fazer a fixação na íris. Eu resolvi trazer o passo a passo cirúrgico e trouxe um vídeo rápido também para poder exemplificar. Então, vou falar primeiro, depois mostrar o vídeo para vocês. É feita geralmente uma incisão límbica superior. Ela pode ser de 5,25 a 6,25, dependendo do tamanho da lente. Isso para artesã, que não é flexível, ou de 3,20 para artiflex, que é flexível. Ela pode ser feita também no meridiano mais curvo, se você quiser minimizar o astigmatismo pós-operatório. Depois são feitas duas incisões acessórias paralelas, a principal, distando geralmente 2 a 3 horas da incisão principal para cada lado. É feita a miose pupilar, importante esticar bem a íris para poder fazer a fixação de forma correta, preencher a câmara anterior com metil para proteger o cristalino, facilitar a manipulação da íris também. É inserida a lente pela incisão principal. No caso da artesã, no CBO até traz que é importante fazer uma sutura central depois que você insere a lente para manter a estabilidade da câmara anterior, porque é uma incisão grande ali de 6 milímetros. A gente posiciona essa lente de maneira horizontal, então ela entra vertical, a gente vai posicionar ela horizontal, vai rodando, centraliza, faz o encravamento na íris de forma bilateral, com uma agulha que é específica para o procedimento. Essa é a parte que é mais complexa, que gera mais dificuldade assim na cirurgia, tecnicamente. É feita uma iridectomia, caso não tenha sido feita a iridotomia profilática antes da cirurgia. Remove o metil, fecha as incisões com hidratação ou com sutura, dependendo do tamanho da incisão. Vamos trazer um videozinho rápido aqui, espero que rode. Aí são as incisões acessórias, preenchendo com metil, a incisão principal, uma incisão ampla. Aí colocou a lente, que nem eu falei, ela entra de maneira vertical. Depois a gente tem que rotacionar, deixar ela horizontal. E fazer ali a fixação na íris dos dois lados. Dá para ver no finalzinho do vídeo também a iridectomia que já tinha sido feita aqui, superior. Bom, agora vamos para as lentes de câmara posterior. Nós temos a Vision ICL, a ICL Evo e a ICL Evo+. Qual que é a diferença dessas três? Todas as três são da mesma marca, da Star Surgical, é uma marca americana. A ICL foi a primeira que veio. A Evo, ela veio com uma evolução, ela tem um aquaporte. O que que é isso? É um orifício central que deixa passar o humor aquoso, fazer aquela troca. Então, não é obrigatório fazer iridotomia ou iridectomia quando se está utilizando essa lente. Já a Evo Mais também tem um aquaporte, mas ela tem uma óptica de 6 milímetros, enquanto a Evo é de 5 milímetros. Essa é a diferença entre elas duas. A indicação da ICL é para miopia e astigmatismo. Ela tem um poder ali de -6 a -18 dioptrias esféricas e até 6 dioptrias cilíndricas. Concorrente dela é a iCrio,
da Biotech Vision Care, que é o laboratório indiano. Eles têm já a correção para miopia, hipermetropia e astigmatismo, sendo que a iCrio ela já vem com aquaporte. Não tem modelo da iCrio sem o orifício central. Ela consegue corrigir ali, no Brasil, de -6 a -20 dioptrias esféricas e até 5 dioptrias cilíndricas. Lembrando que aqui no Brasil não tem disponível para hipermetropia por conta da limitação do CFM. Para a implantação da ICL, a ICL simples, é obrigatória a confecção de 2 iridectomias, coisa que a gente não precisa fazer na Evo Mais e na iCrio. Essas lentes fásicas de câmera posterior, ela tem uma óptica que é arqueada, justamente para evitar o toque com o cristalino. A gente sabe que qualquer toque no cristalino durante a cirurgia ou após pode gerar uma catarata. Essa distância ali da face anterior do cristalino à face posterior da lente, a gente chama de vault. E esse vault, ele tem o limite, ele tem um valor que deve ser seguido. Tem como ser avaliado na lâmpada de fenda, na biomicroscopia ultrassônica ou na imagem de Scheimpflug. O ideal pelo CBO é que fique entre 250 a 750 micra. Pela Academia Americana, uma espessura de córnea, mais ou menos meia espessura de córnea. Se a gente for botar uma córnea com 500 micra ali de espessura média, dá mais ou menos a mesma coisa. Eles só falam com palavras diferentes. Como que é a cirurgia para poder fazer o implante da lente de câmera posterior? Primeiro, você faz a dilatação pupilar, então já é o contrário da lente de fixação iriana. A incisão de 3 milímetros, porque ela é uma lente flexível. A gente faz as 2 incisões acessórias também, usa um viscoelástico coesivo para ganhar espaço ali para poder trabalhar, faz a inserção da lente, posiciona a base da lente, as bases, sob a íris, lembrando que tem uma marca de posicionamento e tem uma pequena diferença. Na ICL, essa marca fica à direita, e na iCrio, essa marca fica à esquerda. O ideal é evitar ao máximo contatos instrumentais com a ótica, para não prejudicar ali a qualidade de visão, e também o contato da lente com o cristalino para não gerar uma catarata. No final, deve ser feita a miose para poder estabilizar a lente ali no lugar. Na imagem, eu vou tentar dar um zoom para vocês, mas a imagem A é a ICL comum. A parte central vocês podem observar que não tem orifício e dá para ver o vault dela direitinho aqui por essa foto. Na 2 dá para ver que tem uma bolinha bem no centro. Esse é o orifício, esse é o aquaporte que faz com que o humor aquoso seja trocado. Opa. Tem um vídeo aqui também, 2 minutinhos esse aqui. A implantação de uma ICL. Ele começa fazendo as 2 incisões acessórias. Dá para ver que a pupila já está bem dilatada, então já foi utilizado o midriático no paciente. Aí colocando o viscoelástico. Se a gente observar, parece muito uma cirurgia de catarata inicialmente. Aí é feita a incisão de 3 milímetros, a principal. Aí está sendo feito o implante da lente, ela vem toda dobrada, exatamente como um alio, por isso que a incisão pode ser pequena. Uma observação importante é que se a lente entrar ao contrário, o CBO e a Academia Americana não recomendam que você tente girar a lente dentro do olho, pelo risco de lesão endotelial e risco de toque cristaliniano. Então, o ideal é abrir mais a incisão, tirar a lente, inverter, colocar no injetor de novo e prosseguir com a cirurgia. Aí as bases sendo colocadas atrás da íris, ali no sulco. Muito bem.
Ele está aspirando o metil. É fundamental tirar todo o metil depois, no final da cirurgia. Agora, miótico e selando as incisões. Muito bem. Vamos falar sobre as complicações desse procedimento das lentes intraoculares fásicas. Bom, a primeira delas é a alteração endotelial. A perda endotelial nas lentes mais recentes, ela está mais relacionada ao próprio ato cirúrgico em si do que a presença da lente ali dentro do olho. Foi visto que essa perda endotelial, ela acontece principalmente nos primeiros 12 meses e depois ela volta a uma taxa quase que normal do envelhecimento da córnea. Implantes mais espessos, lentes mais espessas e uma câmara anterior rasa são fatores de risco para uma perda endotelial mais acelerada. E eu trouxe um dado assim, percentual, só para a gente ter ideia, entre os 5 e 9 anos de pós-operatório, a perda de células endoteliais é 3,6% para a ICL com aquaporte, que é a ICL EVO, e 7,8%, ou seja, o dobro mais um pouco, para aquela ICL comum. Outra complicação é a dispersão pigmentar e alguns depósitos na lente. Geralmente um cristalino com alto grau de anteriorização e um valte excessivo, eles são fatores de risco. O valte excessivo a gente pode ver aqui na imagem A, vou dar um zoom para vocês verem. A lente basicamente está empurrando a íris contra o ângulo, contra a córnea ali. Então isso vai fazer com que fique dispersando o pigmento. O valte desse paciente está de 1000, está de 1,04 milímetros. Lembrando que é ali de 250 a 750 o ideal. Já nessa imagem de baixo, é o contrário, é um vault muito pequeno, tá de 0,17 milímetros, ou seja, 170 micra. Então, no mínimo, tinha que ter 250 aí de distância. Nesse de cima vai gerar uma dispersão pigmentar, pode gerar goniocinéquias também. E nesse de baixo, se tiver um toque ali com o cristalino, pode gerar uma catarata. Muito bem. Outro fator, outra complicação seria a ovalização pupilar, que eu até falei um pouco nas lentes de apoio angular. Era muito comum essa complicação. É rara hoje em dia, com as lentes que a gente usa atualmente, que são só as de fixação iriana e as de câmara posterior. E o VALT alto, ele pode promover essa ovalização pupilar, justamente pelo que eu acabei de explicar das goniocinéquias que ele pode promover. Uma outra complicação que é relativamente comum seria a catarata. Ela pode estar relacionada com o próprio trauma cirúrgico ou a presença da lente, ou os dois fatores juntos. E ela geralmente desenvolve ali nos próximos 10 anos depois da cirurgia, tem uma incidência até de 54,8% na ICL, naquela lente de câmara posterior. E só que desses 54,8, somente 18,3 são clinicamente relevantes. Geralmente é uma catarata subcapsular anterior, que não está tão próxima do ponto nodal e por isso gera menos perda de baixa de acuidade visual. Dá para ver aqui que a fixação iriana chega a ser 0 a 1,4% o índice de surgimento de catarata, justamente porque a lente está na câmara anterior, está um pouco mais distante do cristalino. Com aquaporte, esse valor de 54,8 pode chegar a cair para 1,7% em 8 anos no uso da ICL. E, como eu falei, é uma catarata subcapsular anterior que tem um menor impacto na acuidade visual. Uma outra complicação seria a rotação, descentração, reposicionamento ou necessidade de troca da lente. Geralmente, isso acontece em lentes de câmera posterior, que estão com um vault muito baixo, e quando a lente é tórica, isso pode resultar num resultado refrativo ruim, justamente porque a lente sai do eixo dela aqui. Bom, para a gente finalizar, eu tentei trazer o máximo de detalhes sem deixar a aula muito maçante, mas a gente pode concluir que os implantes fásicos, eles são uma ótima ferramenta para correção cirúrgica, principalmente de altas ametropias, onde a gente não consegue fazer um excimer laser, a gente encontra ali o limite da ablação de superfície. Elas apresentam resultados satisfatórios em relação à previsibilidade, eficácia, estabilidade e segurança. E lembrando que é um procedimento também reversível.
O CBO traz esse dado que em uma revisão sistemática eles compararam a cirurgia fotoablativa em pacientes com miopia ali de -6 a -20 e menos de 4 dioptrias cilíndricas. E comparou com o implante de lentes fásicas. E observou que teve uma menor perda de linha de acuidade visual corrigida no pós-operatório de 12 meses com as lentes fásicas, assim como teve uma melhor sensibilidade ao contraste e preferência por parte dos pacientes. É um pouco complicado isso daqui, porque o paciente que colocou a lente fásca, ele nunca experimentou uma cirurgia refrativa, assim como o que fez a cirurgia refrativa nunca colocou uma lente fásca. Então, um paciente que era míope ali de -8, fez cirurgia refrativa e ficou 20/20, 20/25, ele acha que ele está com uma visão excelente. Ele pode ter até uma perda ali de qualidade um pouco da visão, mas tem alguns que nem vão se importar com isso porque conseguem ficar independente dos óculos. Mas se você for comparar objetivamente, realmente a qualidade de visão da lente fáscica é maior do que da cirurgia fotoablativa, principalmente nesses pacientes mais limítrofes que a gente vai ablar mais tecido. No Brasil, o principal fator limitante dessa técnica é justamente o custo da lente. Uma lente está custando de 6 a 8 mil, então fazer uma cirurgia no paciente, cada olho ele vai gastar uns 15 mil reais. Uma parcela muito pequena da população que pode realmente enfrentar e pagar esse tipo de procedimento. E o segmento dos pacientes depois do implante, ele tem que ser contínuo. Como a gente viu, algumas complicações, elas só vêm a longo prazo, 8, 10 anos de estudo ali para surgirem as complicações. Então, assim como o paciente da cirurgia refrativa, fotoablativa, a gente tem que ter por perto, o de lentes fásicas a gente tem que manter ainda mais perto durante ainda mais tempo. As minhas referências de hoje, CBO e Academia Americana, é isso. Excelente, Rafael. Muito boa sua apresentação, viu? Muito bem feita e muito bem apresentada. E muito completa também. É excelente. Eu gostaria de todo mundo fizesse essas perguntas aí, os nossos fellows, e depois eu gostaria de passar a palavra para o doutor Cláudio e para o doutor Lucas, para que eles possam passar a sua experiência e também fazer os comentários sobre a sua apresentação. Os Alguém quer fellows fazer que vão alguma pergunta para o começar, Rafael aí? Ô, Boa Rafa, boa noite. noite. Não posso falar. É, explica de novo aí, Rafa, para mim a importância do branco a branco no cálculo da lente. Que primeiro você falou que então, as três variáveis lá, ele não tá, né? Mas eu sei que é isso. fundamental o cálculo, eu não entendi bem para quê. O branco a branco, ele só entra no cálculo das lentes de câmera posterior, porque elas podem variar de tamanho. A lente de fixação iriana é um tamanho fixo, é 8,5 milímetros. Então, branco a Entendi. branco não interfere. Quando você vai Então, colocar a lente posterior, ela tem mais de um tamanho, aí você tem que escolher o tamanho que seja compatível com o olho do paciente, justamente para você não ficar nem com valte excessivo, nem ter um toque excessivo ali no sulco. Então, nesse ponto é que entra o branco a branco. entendi. Não, beleza. Boa noite, Rafa. Ótima Boa noite, aula, Maria. como sempre, se apresentando super bem. Eu Obrigado. fiquei numa dúvida na questão da medida do branco a branco aí. Por que quando a gente mede com o compasso não precisa subtrair o 0,04, 0,4 Zero e ponto com o CT milímetro. precisa subtrair? Por que tem essa diferença? Olha, o CBO ele não fala o porquê, mas ele fala claramente dessa forma. Se for um ACT de segmento anterior ou pelo ultrassom, não, pela bimicroscopia, você tem que subtrair Isso. 0,4. Se for com compacto, não. Lembrando Entendi. que a lente, ela vai estar, na verdade, de suco a suco, né? Então é até um pouquinho menos do branco a branco, realmente. Pois é, Mas a para medida mim, de é branco a pelo branco. pensamento, devia subtrair pelo compasso, que pega mais, que não você tem que você mede lá dentro. Eu pensei da mesma forma, mas a informação do CBO é o contrário. Beleza, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí para o Rafael, gente? Bom, doutor Cláudio, o senhor gostaria de fazer algumas considerações sobre a apresentação do Rafael?
Gostaria. Boa noite, pessoal. Mais uma Boa vez. noite. Rafael, gostei muito da sua apresentação, tá? Uma das que mais me agradou até agora. Foi resumida, sem deixar de falar nada, bem didática, não foi lida, né? Porque realmente ficar lendo a apresentação tá chato. Então, parabéns. Que os outros sigam o exemplo, tá? Algumas considerações, né? Na verdade, as empresas têm um nomograma de cálculo e muitas vezes a gente não tem ideia de tudo que foi levado em consideração, e alguns aparelhos que nem são muito utilizados hoje em dia seriam os ideais para medir, para fazer algumas medidas, como por exemplo um OCT visante para medir o branco a branco, para você ter uma noção melhor do tamanho da lente, já que ela tem 4 tamanhos diferentes para se acomodar no sulco ciliar, né? Os olhos não são iguais, então, consequentemente, as lentes também não são. Então, para ela se ajustar no diâmetro, no eixo horizontal dos olhos, elas precisam ter tamanhos diferentes. E uma das coisas que eu não sei se eu me lembro corretamente, mas o tal do 04 é porque o nomograma do fabricante foi feito com o caliper, né, que é o compasso. Passo. Então, o cálculo lá na fábrica, que eles é que fazem para você, eles pedem aquilo ali. E muitas vezes você está mandando uma informação diferente, que mede um pouco a mais. Então, se você usa um OCT, se você usa um BM, se você usar o biômetro óptico, realmente você está mandando uma informação um pouco diferente e o aparelho não necessariamente enxerga o limbo, ele não necessariamente enxerga a transição. Nem sempre é fácil, tá? Quando você está lá na lâmpada de fenda, colocando o compasso lá para poder, de um lado a outro, e determinar se o paciente tiver um pânus, ali já vai ficar mais difícil de você determinar o branco a branco, é o limite onde é esclera e aonde que já é córnea. Então, se eu bem me lembro, é isso, e depois eu tenho certeza que o doutor Lucas, que tem mais experiência do que eu, vai poder confirmar se eu estou certo ou se é um pouco diferente disso aí. Uma coisa que é importante lembrar, que quando a gente estiver falando em profundidade de câmara, eu acho que eu já falei isso em outra aula. Em alguns aparelhos, e você tem que entender e saber qual que é, eles medem do epitélio. E a gente precisa saber o tamanho da câmara, e não precisa saber o tamanho da córnea, entre aspas. Então, eu tenho que descontar a córnea em alguns casos. Tá? Então, é endotélio que eu tenho que saber o ACD. O Lenstar, por exemplo, ele tem ACD e tem AD. O AD é o aqueous depth, aí é realmente a partir do endotélio, e o ACD leva em consideração o epitélio. O Pentacan leva em consideração o epitélio, mas você pode mudar, e o IOL Master é do epitélio, mas você também pode mudar, se não me falha a memória. Então, ACD de endotélio, que é o correto de ser utilizado. Uma outra coisa que me chamou a atenção também é o risco da lente de câmara posterior, que é a que eu tenho alguma experiência, não é grande, é pequena, não é só de dispersão pigmentar. Vou ficar bem atento a isso, né? Porque o material dela hidrofílico, principalmente o da ICL, que eu tive experiência, é um material muito biocompatível. A íris desliza ali no seu processo de contração e dilatação, ele desliza muito bem sobre a lente. Então, a dispersão pigmentar não é uma coisa assim muito gritante, a não ser que esteja assim muito elevado aquele vão, ou vault, ou livramento, né? Mas você tem que pensar tanto na perda de células endoteliais, quanto também na formação de catarata, né? Por isso é importante ter o aquaporte, porque ele melhora a fisiologia com a presença de um corpo estranho, que é a tal da lente de apoio ciliar. Então, aquele
fluxo de humor aquoso ele é melhor. Então, quando você não tem isso, pode gerar aquela catarata subcapsular anterior, né? Pode ter um pouco de dispersão, e perda de células endoteliais e glaucoma, tá? Lembrando que essa lente ela é colocada temporal. Então, a lente câmara posterior, tá? A de câmara anterior de fixação iriana, você lembra que o Rafael falou que é a incisão superior. Essa outra Superior. não, ela é feita por incisão temporal. E ela é colocada temporal, sempre. Porque o fabricante desenhou para que ela fosse colocada de forma temporal. Tanto que quando você vai fazer quando vai implantar as lentes tóricas, o desvio não pode ser muito grande, porque você não tem lentes com todos os eixos de astigmatismo. Então, às vezes, você tem que rodar a lente, e eu acho que você pode rodar até 12 graus, se não me falha a memória também. É muito importante o acompanhamento imediato, no pós-operatório imediato, após o implante dessas lentes. E nós estamos falando o seguinte: você implantou de manhã, você tem que olhar esse paciente daí umas 3 ou 4 horas. Então, é no mesmo dia, para avaliar a pressão intraocular, para avaliar o livramento da lente com relação ao cristalino, né, a pressão. Então, é importantíssimo isso. E Eu dá até até. li, Oi? não, complementando essa parte da pressão intraocular, eu até li que é comum nas primeiras 48 horas ter um pico de pressão intraocular, inclusive alguns cirurgiões entram com Diamox profilático ali nos primeiros dias. Porque às vezes o aumento da pressão é exagerado e o paciente sente dor. Uhum. Então, quer dizer, você faz um procedimento para ter aquele wow factor e você acaba tendo um paciente vomitando. Então, não é o que a gente espera, então você não pode deixar isso acontecer e às vezes você tem que intervir e lavar a câmara, tirar melhor o visco, já que a gente tem usado mais o coesivo, que é mais difícil de sair, né? Ele sai em bloco, mas ele fica em bloco. Então, muito cuidado com isso. Uma observaçãozinha sobre um termo que você colocou aí, encravar, e eu conhecia como enclavar, que vem de enclave, de reentrância. Então, não sei se pode ser usado intercambiavelmente, mas só fica aí como uma dica de enclavar também, tá? Por último, o vídeo que você exibiu não é um vídeo da Star, com certeza. O vídeo da lente câmara posterior, tá? E para mim ele está totalmente errado. Ali o cara não fez absolutamente nada certo a não ser as incisões. Dali para frente o resto ele fez tudo errado. E depois, se a gente quiser, a gente põe o vídeo e a gente vai falando. Eu tenho certeza que o Dr. Lucas deve ter observado isso também, né, Dr. Lucas? Então Com a chance de certeza. ter catarata ali é grande, tá? Eu acho que é o seguinte, foi muito boa essa observação, eu ia fazê-la também. Mas então você podia fazer um favor, Rafael? Coloca o Aí, vídeo de novo, que aí o doutor Cláudio vai poder, e o doutor Lucas, fazer as observações dos erros de técnica que foram cometidos. aquilo ali me deu prurido. Realmente é uma cirurgia, gente, que tem que ser feita sem erro. Essa cirurgia não tem margem para nenhuma intercorrência. Qualquer intercorrência ali pode ser uma complicação grave, né? Agora, depois eu quero que você me explique, enquanto você põe o vídeo aí, eu quero que você me explique o seguinte: as lentes de câmera posterior hoje, a ICL e a ICRIL, e temos também, o Cláudio também vai falar para nós também da lente da Medifacus, que é uma outra opção que nós vamos ter no mercado em breve aí. Eu queria que você me falasse o seguinte: foi desenvolvido o Aquaport para fazer a troca de humor aquoso e evitar, né, bloqueio pupilar ali e pudesse dar algum glaucoma. E você falou o seguinte, que tem que ser feito 2 iridectomias. Só o Aquaport não é suficiente, não?
Não, as duas iridex é para ICL comum, e aí eu falei que com o aquaporte você não precisa fazer a iridectomia nem iridotomia. Ah, bom, eu entendi que mesmo com a Não, aquaporta teria que ser feitas duas hidrectomias. Então tá. Ok, então eu entendi errado. deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês. Ô, doutor Cláudio, o termo encravamento tá no CBO do ano passado, de 2023. Mas eu achei meio estranho mesmo, porque o termo em inglês é um pouquinho diferente. Eu não estou dizendo que está errado, porque realmente o meu português não é o dos melhores, mas é, é, enclavar também era um termo que eu sempre usei e estou achando que pode ser usado intercambiavelmente. Então, vamos tentando aí, ó. Tá certo, fazer uma incisão, um side port de um lado, né, superior, outro inferior. E é, assim, impressionante que o cirurgião que está acostumado a fazer uma catarata, que saberia fazer essa cirurgia muito bem, e tem vícios, e às vezes não aceita e acha que tudo que ele está fazendo está certo. Inclusive, colocar essa lente e posicionar ela com a cânula de metil. É, Então, isso aí. eu fui instrutor de ICL, de implante de ICL, e eu vou te falar, não adiantar você falar com o médico, né? Então, assim, às vezes existe até uma soberba, porque na época eu não era oftalmologista, então a gente tinha que ir com muita cautela e a pessoa achava que sabia que estava fazendo e ia fazendo de qualquer jeito, tá? Então tá bom, até aí as incisões, tudo certinho. Vocês viram que eu falei que a incisão principal ela é temporal, né? É sempre temporal. Aí você via também muito cirurgião querendo já posicionar e direcionar essa lente aí direto no sulco ciliar. Talvez seja o passo menos errado que o cara poderia tentar fazer, até porque ele eliminaria chances de erro. Mas ela tem que abrir, né? Pode esperar, pode injetá-la mais devagar. Aí dá um pause aí para mim. Pronto. Essa pinça, ela é uma pinça especial, não é uma pinça qualquer. Ela tem uma área, como é que eu falo? Tipo uma lixinha na parte de baixo, para ela fixar melhor na lente, para ela segurar. Então Ela tem ela não umas é lisa, ranhuras. umas ranhuras, ela é Áspera. áspera por sanding, é um lixamento que é feito na fábrica. Então, é para segurar melhor, porque essa lente escorrega muito. Ela já foi até chamada de lente de contato implantável, e esse material, o Collamer, ele é muito hidrofílico e muito lisinho. Então, ele é bem bacana esse material. A empresa que fabrica isso tem, inclusive, lentes intraoculares, né, para catarata, com esse material. Mas então, olha só o que a pessoa está fazendo. Ele pegou a pinça, o gancho, levou até o outro lado do olho. Ele transpassou todo o diâmetro, inclusive aonde o cristalino tem a sua maior espessura, e a lente tem um livramento, ele está abaixando com certeza. O livramento é assim, ó, da lente, ele está passando a pinça aqui em cima, exatamente comprimindo, ou tendo a chance de comprimi-la contra o cristalino. A, a incisão acessória, aí vocês vão ver os outros erros, né? A incisão acessória superior, ou vou falar aqui pela imagem do lado direito, ela serve para você enclavar duas ápticas. Uma áptica distal e uma áptica proximal. Então, você colocou essa pinça por cima, na parte superior, você deve ir no lado nasal de uma alcinha, puxar ela para o sulco ciliar. E vem para o lado temporal e clava a outra alcinha no sulco ciliar. Pega essa mesma pinça, vai na paracentese inferior e faz a mesma coisa.
vai na alça nasal e coloca, vai na alça temporal e coloca no sulco, sem, em momento algum, cruzar a zona ótica. Toca o vídeo aí, vamos ver o que ele vai fazer. Então, ele já está fazendo errado. Olha lá, só Tocando a área apertando a central lente. da lente, né? E tocando a área É, central também da lente. pois é. Então, não sei para que ele fez duas acessórias. Então, aí, agora, nesse momento, dá uma pausa aí de novo. Volta um pouquinho só. Mas vocês viram que ele está cruzando de novo a zona ótica? É. Então, olha só, aí, parou aí. Eu sei que fica difícil voltar para o ponto certinho, mas na hora que ele estava introduzindo a pinça, ele tinha que ir no lado nasal e depois no lado temporal superior, somente. Aí, ó. Então, ele tinha que ir só no superior, no nasal e no temporal superior. Depois, usar a incisão. Olha lá, ele cruzou, foi lá embaixo. Foi na inferior. Algumas situações você pode até tentar fazer isso, fazer uma incisão só, né? Acessória, uma incisão acessória apenas. Mas esse aí é o correto, fazer duas incisões e fazer do jeito que eu mencionei. Mas existe uma possibilidade de você fazer uma incisão acessória mais para o lado nasal e sem passar pela zona ótica, posicionar a alcinha nasal inferior e superior. E pela incisão principal, só que aí você corre o risco de perder o visco e perder a câmara, fazer então o posicionamento das alças temporais, mas com esse risco de perder metil e encostar no cristalino. As observações do vídeo aí para mim são essas e algumas situações também você pode até não fazer essa miose tão acentuada, lavar bem a metil antes, para que não sobre tanta metil intraocular e correr menos risco daquele pico hipertensivo pós-operatório imediato. Ô, Lucas, você quer fazer algum comentário sobre o vídeo? Sim, eu acho que é oportuno já passar o vídeo de novo, porque já está com o comentário do Cláudio, fica fresquinha a ideia. Perfeito. Então, pode também, por Rafael, favor, faça favor, volta o vídeo aí. pôr o vídeo para rodar. Para o vídeo aí, Rafael, dá um pause. Em primeiro lugar, pessoal, eu acho que todo cirurgião de catarata ou cirurgião de córnea, cirurgião que faz cirurgia de anel, teria que saber obrigatoriamente que usar uma pinça para segurar a conjuntiva na região temporal ou região nasal, aonde tem a chegada da inervação para a córnea, seria algo proibitivo, né? Se esse paciente estiver sendo operado com bloqueio, tudo bem. Mas se esse paciente estiver sendo operado com colírio anestésico, essa pinça aí, para quem opera com colírio anestésico, iria causar um incômodo muito grande do paciente, porque o médico está pegando exatamente na região temporal, aonde chega a imersão, onde chega, né, a emergência dos nervos do plexo de 3 e 9 horas. Então, o primeiro Lucas, erro... Oi. E ainda corroborando, só porque é o seguinte, quando a pessoa faz essa cirurgia, ela quer o wow factor. Se você bloqueia, você vai deixar esse olho bobo e sem enxergar quantas horas? Exatamente, Cláudio. Às vezes até o dia seguinte. Eu estou falando o seguinte, né? Para quem está se iniciando na cirurgia, para quem está se iniciando, o ideal é fazer um bloqueio do olho do paciente, porque o médico tem pouca experiência ali e tal, então assim, mesmo que depois o médico não faça mais bloqueio, faça com colírio anestésico, essa pinça aí já está errada. A outra consideração que eu faria nessa incisão acessória superior aí,
e aí o vídeo vai mostrar uma incisão inferior também. Eu já fiz incisões superior e inferior. Hoje eu só faço uma incisão acessória, de preferência superior, para que, mesmo trocando de olho, né, mesmo quando operar o outro olho, eu tiver que usar a mão esquerda para fazer a incisão superior, porque eu usaria a mão esquerda para fazer a incisão inferior nesse paciente aí que está no vídeo, por exemplo. Então, cirurgião refrativo tem que ter duas mãos. Não adianta ter uma mão direita só. Então, eu faria uma incisão superior sempre. E no caso aí, como eu não tenho o controle do mouse, tentem imaginar vocês que essa ponta do bisturi, ao invés de estar entrando ali no eixo mais ou menos de 80, onde ela está entrando, eu deslocaria essa incisão mais ou menos para o eixo de 110, mais próximo ao nariz. E com o detalhe de apontar o bisturi não para o centro do olho, mas apontar o bisturi mais para o lado nasal do olho. Porque, afinal de contas, é nessa direção da incisão, na posição de 110, indo em direção nasal, que eu quero acessar os ápticos da lente. Então, essa incisão aí de 90 graus para cá, né, mais ou menos de 80, é o que o Cláudio falou. Esse médico aí fez 2 incisões, porque ele tá acostumado a começar uma cirurgia de catarata desse jeito. E ele quer fazer 2 incisões na posição, vamos colocar assim, né, de 10 e 2 horas, né, de 10 e 14, para ele entrar com os ganchinhos nas posições do relógio de 10 e 14. Mas nesse caso aí, a incisão principal estaria temporal. Então, essa incisão, aonde está aí, para mim também, ela está errada. Eu já fiz incisão a 90, porém a gente vai vendo os vídeos de médicos mais experientes, a gente vai em congresso e a gente vê uma melhor técnica, né? A gente vai aprumando a técnica. Então, pode continuar o vídeo. Na hora de fazer a injeção, né, do viscoelástico, é muito importante colocar pouco viscoelástico, tendo em vista que se o paciente tiver apenas com colírio anestésico, injetar viscoelástico demais vai pressionar demais a câmara anterior, o paciente vai sentir, isso vai trazer dano para o endotélio, isso vai trazer formação de microbolhas no pós-operatório imediato das primeiras horas. Então, o viscoelástico é pouquinho mesmo, é muito pouco, principalmente porque depois ainda vai ver lavagem da câmara anterior. Então, veja bem, o médico colocou lá um viscoelástico, foi lá também no meio, não precisava ir lá no meio com a cânula, poderia ter colocado mais perto da incisão, e aí para o vídeo de novo. Pode parar o vídeo. Vocês vejam que a abertura do injetor realmente está lá dentro da câmara anterior. Ou seja, não é aconselhável fazer a injeção da lente com o chamado boca a boca. Porque se o movimento de pressão, de empurrar o êmbolo, escapar, a lente pode começar a desdobrar dentro da incisão e exigir que o médico retire tudo e comece de novo. Então, não existe injeção de boca a boca nesse caso. É entrar mais com a ponta do injetor e começar a ver a lente abrindo lentamente, inclusive com o movimento de vai e vem do êmbolo, como se fosse um bombeamento, porque isso vai ajudando a metil que está dentro do injetor, aí entrando junto também, equalizando a pressão lá dentro do olho e permitindo que a lente vá abrindo primeiro os ápticos que vão ficar lá do lado nasal e, de preferência, também colocar os ápticos nasais na frente da íris e depois posicionar os 4 ápticos para trás da íris, uma vez que a lente já estiver dentro do olho, porém totalmente na câmara anterior. O movimento que ele fez aí, ele já quis aproveitar um tempo e já lançar os 2 ápticos para o sulco, aproveitando o posicionamento. E essa posição da seringa injetora é o principal fator de catarata.
Porque cirurgião de catarata que faz essa injeção com a seringa já direcionada para a câmara, para o cristalino, ele vai tocar fatalmente o cristalino com a liga. Então, a posição da seringa na mão do cirurgião é uma posição totalmente paralela à íris. A lente entra toda na câmara anterior para depois os ápticos serem colocados na câmara posterior. Pode tocar o vídeo. Olha lá, tá vendo? Ele empurra tudo de uma vez só. Ele empurra, empurra, empurra e o negócio vai entrando. Por sorte, a lente não desdobrou um pouco para fora. Então, a lente já está lá dentro. Aí vem o que o Cláudio já comentou, né? O sujeito usa a incisão principal para ir lá do outro lado da lente. Isso daí realmente é uma coisa assim, técnica grosseira. Grosseira. Nesse momento que ele entra na incisão acessória, era para ele não cruzar de novo. O Cláudio comentou isso. Então, para o vídeo aí um pouquinho, Rafael, de novo. Nesse momento aí, como eu falei, o Cláudio comentou assim, se fazem duas incisões acessórias, a incisão superior poderia colocar o áptico nasal superior e o áptico temporal superior. Beleza, está correto. Não tem problema nenhum, está certíssimo. A incisão inferior, da mesma forma. Quando eu faço a cirurgia, e como eu comentei, essa incisão aí superior, ela já está mais deslocada para o eixo 110, 120, e aí se a própria entrada do bisturi já fez um túnel na direção nasal, eu uso este side port superior para ajeitar tanto a alça nasal superior quanto a alça nasal inferior. E eu não vou cruzar a zona óptica da lente, porque a incisão não está a 80 graus ou 90, para quem queira. A incisão já está mais deslocada para o lado nasal. Então, com uma incisão, eu coloco os dois ápticos lá na região nasal e, uma vez feito isso, pode tocar o vídeo, Rafael. Uma vez feito isso, eu entraria já na incisão principal, para evitar esse cruzamento que ele está fazendo aí de novo, ó. E na incisão principal, que está muito mais perto, a incisão principal está exatamente no meio dos dois ápticos temporais, tanto superior quanto inferior. Então, pela incisão temporal, é perfeitamente possível acabar de posicionar os ápticos da lente e centralizar a lente, rodar quando é uma lente tórica, para fazer coincidir com as marcações que têm que ser previamente feitas na córnea, né? Eu gosto de fazer as marcações com uma agulha de insulina na lâmpada de fenda. Por quê? Porque marcar com carimbo, às vezes apaga. E a marcação, né, que você remove um pouquinho do epitélio, vai ficar muito mais visível ali. Muito bem. Então, assim, eu não coloco carbacol para fechar a pupila, mas eu já coloquei no passado. Pode sair da tela, Rafael, e voltar, parar de compartilhar para que todos nós possamos nos ver aí novamente. Isso. Eu colocava carbacol também, tá? Mas seguindo uma teoria que fala que quanto menos instrumento, cânula, pinça, substância, metilcelulose, quanto menos itens entrar no olho, menores são as chances de você ter uma infecção, de manipular o olho. Então, a minha cirurgia, eu acabo ela com a pupila dilatada. Atualmente, não existe mais no Brasil a lente ICL sem o orifício central. A ICL fez essa evolução colocando o Aquaport, né? E por isso hoje a lente, a Star quer que a lente seja chamada de Evo ICL, e na verdade a Evo ICL é praticamente a mesma lente V4C. Quando o Aquaport surgiu com a introdução da Star, a lente passou a se chamar V4C. E aí, só retificando algumas colocações do Rafael, que o Rafael, como tem acesso ali do CBO, né, ele não consegue informações completas, né, Rafael? Então, mais uma vez, a crítica não é a você, mas a crítica é a fonte que você recorreu. Porque tudo que está lá no CBO
você pode ter certeza que os escritores, os autores que vão escrever livros do CBO, eles vão se basear na informação técnica do fabricante ou dos fabricantes. Então, o conselho que eu dou para todos os fellows que estão aí preparando essas aulas, quando forem falar de anel, se vai falar uma aula sobre Kera Ring, procure a Medifacus, tenha acesso às informações técnicas, ao nomograma da Medifacus. Se vai falar de anel de Ferrara, tenha acesso às informações técnicas do fabricante da Ferrara. E assim também da VisionTech. Ou seja, qualquer produto, recorram ao fabricante, porque o fabricante vai dar muito mais informação, com muito mais clareza de detalhes do que o livro do CBO. Ok? Então, assim, sempre recorram às informações do fabricante. Afinal, até sair uma publicação do CBO em livro, o fabricante já está com esse produto rodando há um certo tempo. Então, às vezes, quando você publica o livro, as informações já estão até defasadas, porque o próprio fabricante já mudou as identificações, as marcações, os parâmetros dos produtos. Então, para que a lente chegasse no modelo V4C, o modelo V4C, se não me engano, é a 7ª lente, porque a ordem não foi assim, CL1 e CL2 tiveram também CL3, modelo A, modelo C, eu não vou lembrar especificamente, mas quando ela foi chamada de V4C, ela era já a 7ª lente. A Medifacus, quando representou a lente no Brasil, e o Cláudio trabalhava nessa época, como ele já falou lá, ele era instrutor para os médicos, a Medifacus importava a lente, que não tinha o orifício central. Então, era mandatório, todo paciente tinha que fazer uma iridotomia ou uma iridectomia. E essa iridotomia, no caso com YAG laser, tinha que ser superior, né, e ficar abaixo da pálpebra. De novo, por quê? Porque se essas iridotomias, mesmo com laser, que a iridotomia pode ser pequenininha, mas ninguém nunca sabe, né, a mão pesada que o cara que vai fazer um YAG laser pode abrir um orifício na íris. E, principalmente, quando vai falar que vai fazer uma iridectomia com tesoura no perioperatório da cirurgia ali, se fizer uma iridectomia grande e que essa iridectomia fique aparente abaixo da linha palpebral, já foi descrito caso de diplopia em implante de lente fáscica para cirurgia refrativa e o paciente reclamar que estava tendo diplopia monocular por causa da iridectomia. Então, essas iridectomias ou iridotomias sempre feitas entre 2 e 10 horas ou entre 13 e 11 horas era o mandatório. Com a chegada do orifício central, isso daí caiu por terra. Então, hoje, não precisa mais fazer nenhuma dessas iridotomias ou iridectomias, nem na ICRIO, nem na ICL, e muito menos também na intralens, a lente da Medifacus. Considerações ainda na apresentação do Rafael, o Rafael não mencionou a altura mínima necessária de câmara anterior, você mencionou o 2,8 do endotélio até a face anterior do cristalino para o implante das lentes de câmara posterior. Eu gostaria muito que todos nós parássemos de fazer qualquer tentativa de implante de câmara anterior, porque, historicamente, todos os modelos que foram tentados, todos que eu conheço, todos deram problema. Todos. Então, a ICL, por exemplo, a Artisan ou a Artiflex, o nível de complicações era, assim, altíssimo, porque se as garras de caranguejo não abraçassem uma quantidade boa de estroma iliano e a lente soltasse de uma dessas fixações, a lente ficava balançando lá dentro da câmara anterior, igualzinho uma bandeira. E eu já peguei pelo menos uns 5 casos em atendimento, assim, do dia a dia. O paciente foi me procurar assim, onde eu estava atendendo, de repente chego lá, o paciente fala assim, eu fiz cirurgia refrativa, implantei uma lente aqui, e a minha visão piorou. Quando eu vou ver, tá lá a Artisan, o Artiflex, balançando assim, lambendo o endotélio, sei lá quantos dias, e eu falo para o paciente assim, pode procurar o cirurgião que implantou isso aí agora,
implantar para refixar ou para tirar a lente, porque o endotélio está indo embora, né? Então, a altura mínima para lentes de câmara anterior, principalmente a artesã, porque a artesã ainda tem um corpo menor. A artesã não vai se fixar lá no ângulo. Ela tem um corpo menor, fixo no meio da íris, então você já tem um espaçamento, né, um pouco mais generoso da córnea, mas mesmo assim, a altura mínima é de 3,2 milímetros. Então, quem for querer se aventurar em implantar lente de câmara anterior, que eu não recomendo, tem que saber dessa informação. Uma pergunta que foi recorrente: por que mede com compasso e por que os outros aparelhos fazem isso, faz aquilo? Não é usar uma medida de compasso ou uma medida do IOL Master ou uma medida do Pentacam. Aí a Star preconiza que vocês enviem para a empresa 3 medidas. Ela quer ver as 3 medidas. O compasso cirúrgico também assusta um pouco o paciente. Por mais que você esteja na lâmpada de fenda, querendo olhar na lâmpada de fenda a posição certinha de cada ponta do compasso, o paciente fica assustado com aquilo ali. Então, aconselho anestesiar o paciente antes de chegar ao compasso e o compasso tocar no limbo, porque o anestésico vai aliviar um pouco o paciente. Verificar se o compasso está certo exige que o médico, na lâmpada de fenda, ele ainda tem que deslocar o olho de um lado para o outro, dentro do campo visual, e se o médico não tiver a mão firme, na hora que ele desloca o olho para ver uma ponta do compasso, essa outra ponta pode sair do lugar. Então, é um negócio meio assim, que existe um certo treinamento. A própria literatura e a própria Star diz o seguinte: se o médico nos enviar uma medida de branco a branco feita no Orbiscan, e aí é uma pena que nós não temos mais o Orbiscan lá no Ocular Laser, mas o Orbiscan está lá na clínica do Arnaldo. Aconselho todos vocês a buscarem o Orbiscan na clínica do Arnaldo e entender como que o Orbiscan faz uma imagem de branco a branco, porque fotografa o olho numa imagem em preto e branco e lança 2 semicírculos que o próprio aparelho fala assim: para mim, aparelho, o branco a branco está aqui. Mas o Orbiscan ainda permite o médico ajustar a posição de cada lateral dessa e refinar essa medida. Então, o Orbiscan permite fazer isso. O Pentacam não permite fazer isso. O Galilei não permite fazer isso. Então, para quem entendeu essa medida e tiver de frente de um autorrefrator, aonde os autorrefratores mais modernos, que medem diâmetro da pupila, esses autorrefratores também conseguem focalizar, tirar uma foto do olho e com barras que o médico controla o deslocamento dessas barras. No caso, a barra agora é reta e você pode fazer exatamente uma tangente que dá uma precisão ainda maior, na minha opinião, do que o Orbiscan. Entender que quando vocês estão fazendo uma medida dessa, do autorrefrator, vocês não querem focalizar o autorrefrator na superfície da córnea, porque a focalização na superfície da córnea está fazendo o autorrefrator ler a ceratometria e medir o grau do olho do paciente. Para tirar essa foto, vocês têm que focalizar na íris e, por isso, avançar mais com o autorrefrator, ter a íris em foco, porque aí sim vocês terão uma imagem de boa qualidade e uma medição de boa qualidade. Eu garanto para vocês, as informações que eu tenho mandado para Star tirada com foto de autorrefrator, a Star está aceitando, não está me questionando se eu fiz com compasso. Tá? Então, são os detalhes de cada fabricante, como eu falei. Os fabricantes vão orientar vocês melhor em como que eles querem que nós, médicos, façamos essas medidas para aumentar o nível de precisão do cálculo das lentes. Eu acho que é isso. Acho que pela avançada da hora Excelente, já Lucas. demais. Muito bom. Muito bom as suas considerações aí, usando toda a sua experiência. Agora, gente, para terminar essa sessão, alguém quer fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida com o Lucas aí dessas considerações que ele fez? Bom, se ninguém quer tirar nenhuma dúvida, você foi muito didático, não gerou dúvida, tá vendo? Eu gostaria que o Cláudio falasse um pouquinho da Intralens, a diferença, vantagem, desvantagem, se preferência também custo,
E também saber se aquelas lentes que você ia ganhar lá de cortesia, porque a paciente tem aparecido lá, perguntando sobre essa lente, sabe? Então, se por acaso você já tiver essas lentes, nós vamos passar as medidas para fazer o pedido da lente e marcar a cirurgia dela. Mas fala um pouquinho para nós sobre a Intralens aí, Cláudio, faz favor. Pois assim, a lente ainda não está sendo comercializada, então eu também não tenho o valor dela, né? Imagino e espero que ela fique num valor mais em conta para que a gente democratize um pouco mais esse procedimento que é muito bacana e dá um resultado muito interessante, né? Lembrando que a lente, foi mencionado o negócio de ponto nodal, a lente fica mais perto da fóvea. Então, mais perto desse ponto nodal dá uma imagem de melhor qualidade, né? Só por isso já é uma vantagem. A lente, até onde eu percebi, doutor Reinaldo, ela é uma cópia. Ué, acho que a internet do Cláudio travou. É. Cláudio, nós perdemos o contato. Acho que ele perdeu lá também. A internet dele está dando travada. Enquanto ele não volta, deixa eu fazer umas considerações então, em relação a isso aí. No Congresso do São Geraldo, que aconteceu agora, ó, acabou de passar o Congresso do São Geraldo, na sessão de ceratocone, tá? Houveram as explanações, as palestras do Fábio Medina e do Leonardo Romano Tibúrcio, que até então eram os caras que mais faziam o implante da ICL. Quando a iCrio chegou, o Léo passou a implantar muito a iCrio, passou a ter uma preferência pela facilidade dela de posicionar ela dentro do injetor, né? Porque a ICL é muito fininha, você tem que tomar um cuidado para não rasgar, apesar de ser muito resistente. O Cláudio voltou aí. Ô, Cláudio, então continua aí. Meus filhos chegam em casa, a internet some, acaba. Entendi. Bom, Faz parte. mas eu estava falando assim, é uma cópia, até onde eu vi, pude perceber, é uma cópia da ICL, inclusive nos tamanhos, são os 4 tamanhos, os mesmos tamanhos. A paciente que o senhor mencionou, doutor Reinaldo, ela está com risco cirúrgico pronto, e eu fiquei de ligar para ela só porque eu tenho que organizar com ela a questão de custos. Esclarecer, não tem custo do cirurgião, não tem custo da lente, mas tem o custo do centro cirúrgico, que é um centro cirúrgico terceirizado. Então, ela precisa arcar com isso. É só a única coisa que eu tenho que conversar com ela, né? E deixar bem claro para ela fazer esse acerto. Então, e fica aqui também a oportunidade, porque vocês estão aí, são quantos fellows? São 2 pelo IOCM e mais 4 pela Santa Casa? Então, são 4 pessoas, né, atendendo os pacientes e podendo triar casos para a gente fazer. Tá? Então, nós temos até dezembro, final de dezembro, aí a gente pode até ver se a Medfax nos permite um pouco, além disso, de casos para a gente usar a Intralens, que não foi lançada ainda. Então, é Deixa uma eu, oportunidade de ouro para quem está aqui nesse pequeno grupo seleto poder participar do processo de implante. deixa eu colocar os outros detalhes técnicos também. Por Esses favor. pacientes aí que vocês querem colocar, o paciente não pode ter astigmatismo, tá? Porque a Medfax já conseguiu a aprovação da Anvisa, até onde eu sei, conseguiu a aprovação da Intralens esférica. E aí não andou junto o desenvolvimento da Intralens histórica, né? Porque aí a Intralens histórica começou a ser desenvolvida depois da entrada nos pedidos de registro da Anvisa. Ok? Então, assim, a Medfax não está fornecendo Intralens histórica ainda. Então, no Congresso São Geraldo, que acabou de passar, como eu estava falando, semana passada aí, o Fábio Medina mostrou já a cirurgia dele já utilizando a Intralens. E, na verdade, eu fui o médico que assinou o termo de usabilidade do produto, quando a Medfax tenta fazer registro na certificação europeia,
E na Anvisa tem todo um documento lá com declarações técnicas e tal. E eu fui o médico que assinou a usabilidade do produto. A Medifacus trouxe um injetor muito, mas muito mais fácil de injetar a lente dentro do injetor do que a iCrio ou a ICL, que você tem que ter uma pinça com uma boquinha de jacaré, você tem que entrar com essa boquinha pela cânula, né, e puxar a lente para dentro do injetor. Então, isso tem uma certa dificuldade técnica. O injetor da Medifacus é muito mais amigável. Inclusive, a pinça que coloca a lente dentro desse injetor é uma pinça também desenvolvida lá pelo Daniel Filgueiras, e essa pinça pode pegar a lente em cima da zona óptica dela, que não estraga a zona óptica. Então, assim, é uma mudança radical. Para a gente que fazia implante de CL, falar assim, não pode tocar na zona óptica de jeito nenhum, você era quase crucificado, né, como um pecado mortal. A Intralens está mostrando uma resistência bem melhor. Ela não tem apenas 3 orifícios, né? Porque, na verdade, a iCrio e a ICL, ela não tem só o aquaporte central. Ela tem 2 outros orifícios que ficam mais atrás da íris, mas também ajudam na circulação do humor aquoso. Inclusive, tentando levantar a íris um pouquinho ali, do humor aquoso passar por trás e circular. Então, não é só o orifício central. A Medifacus, em vez de 3 orifícios, tem 5. São 5 orifícios. Obviamente, o orifício central continua sendo o orifício mais eficiente, é claro que continua. Mas a ideia de ter 5 orifícios me agradou muito essa ideia. E, assim, o desenho em perfil da lente, ela dá, primeiro, assim, um aspecto que as mudanças da zona óptica da lente para a parte do áptico, às vezes tem uma transição de um cotovelo maior, que a ICL mostra assim, um perfil mais suave e tal. Então, isso daí foi a minha impressão, mas o fato de que todo mundo reclama, né, que a lente, o difícil da lente é você preparar a lente. Inclusive, de novo, para quem está começando, o ideal é dobrar a lente primeiro dentro do injetor para depois o paciente entrar na sala de cirurgia. Porque se o paciente já estiver dentro da sala de cirurgia e o médico tem pouco treinamento, ele gasta mais tempo dobrando a lente para colocar ela do que fazendo a cirurgia em si. Então, essa recomendação também continua valendo ainda, até hoje. E o injetor da Medifacus está muito mais amistoso, está muito mais fácil. Isso eu posso garantir para vocês. Acho que vai ser muito mais simples de colocar. Excelente, Lucas, excelente. Gente, ó, mais alguma consideração aí ou podemos encerrar a sessão? Lembrando que amanhã nós vamos apresentar casos de ICL e também vou apresentar um caso, vários casos de pacientes com indicação para ICL. A maioria não colocou a ICL, mas para mostrar as indicações reais em casos clínicos. Se o Lucas puder também, com o Cláudio, puder estar amanhã, a gente vai começar exatamente às 7h30, logo depois da aula lá dos residentes, lá do IOCM. Eu gostaria que vocês fizessem alguns comentários também aí, que vocês têm mais experiência. Isso seria muito bom. Então, vamos ver se a gente consegue